O mistério que nunca morre. Imagine uma cidade tão avançada que suas maravilhas parecem coisas de outro mundo, com riquezas incalculáveis, tecnologia impressionante e uma cultura vibrante. Agora, imagine que em uma única noite, tudo isso é tragado pelas profundezas do oceano, desaparecendo sem deixar vestígios, exceto nas lendas e mitos que resistem ao tempo. Essa é a história de Atlântida, um dos maiores mistérios que a humanidade já conheceu. Desde os tempos de Platão, essa narrativa tem instigado a curiosidade de filósofos, exploradores e sonhadores. Mas será que Atlântida realmente existiu? E se existiu, onde estaria? Ou seria tudo isso apenas um conto moral sobre os perigos da arrogância e da ganância humana? São perguntas que continuam ecoando pelos séculos, fascinando tanto acadêmicos quanto pessoas comuns. Neste texto, vamos mergulhar fundo na história e explorar as teorias mais intrigantes sobre a lendária Cidade Perdida. O fascínio pela lenda. Como Platão deu vida à Atlântida. A primeira menção de Atlântida surge nos textos de Platão, especificamente nos diálogos Timeu e Critias, escritos por volta de 360 a.C. Platão descreve uma civilização incrivelmente poderosa e avançada, habitando uma ilha maior que a Líbia e a Ásia juntas, dominando os mares e terras vizinhas. Seus habitantes, descendentes de Poseidon, tinham o domínio sobre um misterioso metal chamado oricalco, que brilhava como fogo. Atlântida era uma nação grandiosa, com uma cultura rica e tecnologia à frente de seu tempo, mas sua queda se deu devido à ganância. Após desafiar os deuses e se envolver em uma guerra contra Atenas, Atlântida foi engolida pelo oceano em um cataclismo repentino. O conto de Platão é claro. A queda de Atlântida era um aviso sobre os perigos do excesso de poder e da arrogância humana. Se você parar para pensar, o que realmente cativa as pessoas sobre essa história é a combinação de uma civilização extremamente avançada com sua misteriosa e trágica destruição. Existem tantas camadas nessa narrativa que é impossível não se deixar envolver. É uma história sobre poder, moralidade e sobre o quão frágeis somos diante das forças da natureza e talvez dos deuses. O debate sobre a existência de Atlântida, fato ou ficção. Desde a época de Platão, o debate sobre a existência real de Atlântida tem sido intenso. Estaria Platão apenas utilizando uma metáfora para alertar sobre a decadência moral das civilizações, ou ele baseou sua história em eventos reais, distorcidos pelo tempo? Muitos acadêmicos acreditam que Platão usou Atlântida como uma ferramenta literária para ensinar sobre a virtude e os perigos da corrupção, especialmente dirigindo-se aos políticos e governantes de sua época. O enredo se encaixa perfeitamente como um conto moral, e a ideia de uma cidade submersa é simbólica, um lembrete de que o orgulho excessivo pode levar à ruína. No entanto, para alguns exploradores e arqueólogos, a busca por evidências de Atlântida tornou-se uma missão de vida. Para eles, o mistério da cidade submersa é um quebra-cabeça histórico que ainda precisa ser resolvido. E ao longo dos séculos surgiram várias teorias que tentam localizar a verdadeira Atlântida. As principais teorias sobre a localização de Atlântida. Atlântida no Oceano Atlântico. A teoria mais popular, e talvez a mais óbvia, é que Atlântida estaria localizada no Oceano Atlântico, como seu próprio nome sugere. Platão mencionou que a cidade estava além dos pilares de Hércules, que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Com base nessa informação, muitos acreditam que a Atlântida poderia estar localizada em algum lugar no fundo do Atlântico. Durante séculos, exploradores têm vasculhado essa área em busca de ruínas submersas que possam confirmar a existência da cidade. Embora algumas formações geológicas intrigantes tenham sido descobertas, como estruturas submersas perto das Bahamas e nas costas da Espanha, nenhuma evidência concreta de uma civilização submersa foi encontrada até o momento. A civilização minoica e Santorini. Outra teoria fascinante sugere que a Atlântida poderia ser uma referência à civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta e em outras ilhas do Mar Egeu. A erupção vulcânica que devastou a ilha de Santorini em 1600 AD é uma das maiores catástrofes naturais da história antiga, e muitos estudiosos veem semelhanças entre a destruição minoica e a descrição de Atlântida. As escavações em Akrotiri e Santorini revelaram uma cidade sofisticada e bem planejada, com grandes construções e um sistema avançado de esgoto. A destruição foi tão repentina que os habitantes mal tiveram tempo de fugir. Isso ressoa com a narrativa de Platão, em que a queda de Atlântida ocorre de forma abrupta, em uma única noite. Seria possível que Platão tivesse ouvido histórias sobre a destruição da civilização minoica e as transformado no mito de Atlântida. O olho do Saara. Atlântida no deserto. Entre as teorias mais incomuns está a ideia de que Atlântida poderia estar escondida no deserto do Saara, na região da Mauritânia. A estrutura de Richat, também conhecida como o Olho do Saara, é uma formação geológica que lembra círculos concêntricos, exatamente como Platão descreveu a capital de Atlântida. Embora essa teoria não tenha ganhado tanto apoio acadêmico, ela conquistou a imaginação de muitos nos últimos anos, especialmente com imagens de satélite que mostram a peculiar formação no meio do deserto.
O argumento é que milhares de anos atrás, o Saara poderia ter sido uma região fértil com rios e lagos, onde uma civilização próspera floresceu antes de ser destruída por um desastre natural. Seria o olho do Saara a verdadeira Atlântida. O retorno da Atlântida. Como exploradores modernos continuam a busca. O interesse pela Atlântida não é apenas coisa do passado. A busca pela cidade perdida se intensificou após a descoberta de Troia, uma cidade que por muito tempo foi considerada mítica, até que Heinrich Schliemann a encontrou em 1868. Sucesso de Schliemann em encontrar Troia, usando textos antigos como guia, renovou a esperança de que a Atlântida também pudesse ser descoberta. Nos últimos anos, escavações na costa da Espanha, no Parque Nacional de Doñana, revelaram estruturas circulares soterradas que alguns acreditam ser restos de Atlântida. Embora a evidência seja intrigante, ela ainda não é suficiente para provar definitivamente que essas ruínas pertencem à cidade perdida descrita por Platão. As tecnologias modernas, como a exploração submarina e a arqueologia espacial, estão ajudando os pesquisadores a mapear o fundo dos oceanos em busca de mais pistas. A verdade é que ainda sabemos muito pouco sobre o que está submerso nas profundezas dos mares. E a esperança de encontrar uma cidade como Atlântida mantém viva a chama da exploração. Atlântida e o futuro. O que podemos aprender com a lenda? Seja Atlântida uma cidade real ou apenas um mito, o que ela simboliza tem um valor imenso. Para Platão, a história era uma advertência sobre os perigos do poder desenfreado e da corrupção. Ele queria que seus contemporâneos aprendessem com os erros dessa civilização fictícia e evitassem os mesmos deslizes. Mas talvez haja uma lição ainda mais profunda. A lenda de Atlântida nos lembra que, por mais avançados que sejamos, ainda estamos à mercê das forças da natureza. A queda de civilizações como a minoica, Troia e até Pompeia serve como um lembrete de que a humanidade não é invulnerável. As implicações filosóficas de Atlântida. Muito além de uma cidade perdida. Quando pensamos em Atlântida, é fácil nos deixarmos levar pela ideia de uma cidade física submersa, escondida nas profundezas do oceano, esperando para ser redescoberta. No entanto, Platão não era apenas um cronista de eventos históricos, ele era, acima de tudo, um filósofo. E a história de Atlântida não é apenas sobre uma civilização que desapareceu. É uma narrativa repleta de implicações filosóficas profundas, que transcendem o tempo e o espaço. Platão escreveu sobre Atlântida para ilustrar uma lição moral: o perigo da arrogância humana. Ele usou essa cidade perdida como uma alegoria para a queda das civilizações quando o poder e a ganância tomam conta. É interessante pensar que, embora o contexto da história seja de milhares de anos atrás, essa mensagem ainda ressoa com força nos dias de hoje. Quando olhamos para o mundo moderno, vemos países e impérios que, de certa forma, repetem os erros que Platão descreveu em seu mito. Se Platão estivesse vivo hoje, ele provavelmente diria que a verdadeira Atlântida está dentro de nós. Cada vez que uma sociedade esquece seus valores e se perde em sua própria soberba, ela está recriando o destino de Atlântida. Essa é uma reflexão poderosa, pois nos obriga a considerar que o mito não é apenas sobre uma cidade afundada no oceano, mas sobre a falibilidade da condição humana. O que mais torna essa reflexão interessante é que, ao longo da história, muitos pensadores e líderes interpretaram Atlântida dessa forma, não apenas como uma cidade submersa, mas como um símbolo dos desafios que toda civilização enfrenta. Quando deixamos de lado os elementos fantasiosos do mito, as tecnologias avançadas e o poder bélico, o que resta é uma advertência sobre os perigos do excesso de poder. Atlântida na cultura popular, da filosofia às telas do cinema. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a lenda de Atlântida continuou a capturar a imaginação das pessoas. Não importa se você acredita ou não na existência real da cidade, o fascínio que ela exerce é inegável. Ao longo dos séculos, Atlântida foi reimaginada e retratada em uma infinidade de formas, da literatura ao cinema, dos quadrinhos aos videogames. Um exemplo clássico é a obra de Jules Verne, 20.000 Léguas Submarinas. Embora o foco do livro não seja a Atlântida em si, Verne introduz o conceito de civilizações submersas. Em um ponto do livro, o Capitão Nemo explora as ruínas de uma cidade perdida no fundo do oceano, que muitos acreditam ser uma referência direta à Atlântida. Verne, assim como muitos autores de ficção científica, utilizou a lenda para especular sobre o que poderia existir nos cantos desconhecidos do planeta. Na era moderna, Atlântida continua a ser uma fonte rica de inspiração para filmes e séries de TV. Um dos exemplos mais famosos é o filme de animação da Disney, Atlantis. O Reino Perdido. Nesse filme, a cidade é retratada como uma civilização altamente tecnológica que desapareceu após um desastre natural. Embora o enredo seja fictício, ele captura o imaginário popular sobre o que Atlântida poderia ter sido. E claro, como não mencionar os incontáveis livros e teorias de conspiração que cercam Atlântida. Desde as obras de Erich von Däniken até os documentários no estilo de Ancient Aliens, a ideia de que Atlântida poderia ter sido uma civilização alienígena, ou que possuía conhecimentos tecnológicos avançados, muito antes de qualquer outra civilização humana, continua a atrair uma legião de curiosos.
Para muitos, Atlântida representa não apenas o passado perdido, mas uma pista sobre o futuro que ainda não compreendemos completamente. Essa transição de Atlântida, de uma narrativa filosófica para uma espécie de lenda ficcional, demonstra o quão maleável a história se tornou. Ela é reimaginada e reinterpretada de acordo com as necessidades e curiosidades de cada época. Na era digital, Atlântida permanece um mistério que ainda instiga teorias sobre ciência, tecnologia e espiritualidade, as explorações modernas e a busca incessante pela cidade perdida. Se Atlântida é apenas uma metáfora ou um conto moral, por que tantas pessoas dedicaram suas vidas à busca dessa cidade? A resposta pode ser tão simples quanto a própria natureza humana. Somos curiosos por natureza. A ideia de descobrir algo tão grandioso como uma civilização perdida no fundo do mar é irresistível. Muitas expedições foram realizadas ao longo dos anos, e como mencionado anteriormente, algumas descobertas como as ruínas submersas no Parque Nacional de Doñana deram esperança aos pesquisadores. No entanto, até o momento, não há provas concretas que possam confirmar a existência de Atlântida. A busca por cidades perdidas não é algo novo. No século XIX, Heinrich Schliemann, mencionado anteriormente, seguiu as pistas de Homero e encontrou a lendária cidade de Troia. Se Troia, por tanto tempo considerada um mito, pôde ser descoberta, por que Atlântida não poderia também ser? Aqui entra uma das questões mais fascinantes dessa história. Atlântida representa não apenas uma cidade, mas o desejo humano de explorar o desconhecido. Em um mundo onde muitas das fronteiras físicas já foram desbravadas, o fundo do mar continua sendo uma das últimas fronteiras verdadeiramente inexploradas. Com as tecnologias modernas, como a exploração submarina avançada, estamos mais próximos do que nunca de desvendar segredos ocultos de civilizações antigas. De fato, ruínas submersas como as encontradas em Pavlopetri, uma cidade portuária grega que se acredita ter mais de 5.000 anos, e Baiae, a chamada Las Vegas do Império Romano na Itália, mostram que cidades submersas não são uma impossibilidade. Cada descoberta como essas renova a esperança de que, um dia, Atlântida também seja encontrada. Atlântida e a natureza humana. O que realmente estamos buscando? Então, se Atlântida nunca for encontrada, o que isso significa? A busca pela cidade perdida vai além da simples curiosidade. Ela reflete algo mais profundo sobre a nossa própria condição como seres humanos. A busca por Atlântida é, em última análise, uma busca por respostas sobre o passado, sobre como as civilizações florescem e caem, e sobre o papel que o homem desempenha nesse processo. Se pararmos para pensar, a Atlântida pode ser vista como uma espécie de arquétipo psicológico. Ela simboliza tanto a esperança quanto o medo. Esperança de que um dia possamos descobrir uma civilização tão avançada e grandiosa, e medo de que, ao fazer isso, possamos perceber os erros que levaram à sua queda. Erros que podem estar sendo repetidos na nossa própria civilização. A busca por Atlântida também é um reflexo do desejo humano de imortalidade. Queremos acreditar que há algo mais, que há mistérios escondidos, esperando para serem revelados. Nesse sentido, Atlântida é mais do que uma cidade submersa. Ela é uma ideia, uma metáfora para a própria busca pela verdade, pelo conhecimento e pela compreensão de nosso lugar no universo. Conclusão: o legado de Atlântida e o que ele nos ensina. No final das contas, a lenda de Atlântida perdura porque ela fala diretamente ao coração humano. Ela nos lembra de que, por mais avançados que sejamos, sempre haverá algo além do nosso alcance, algo que nos convida a explorar, a questionar e a sonhar. Se Atlântida existiu ou não, talvez não seja a questão mais importante. O que realmente importa é o que a lenda representa. A busca incessante pela verdade, a luta contra os excessos do poder e a tentativa de entender os mistérios do mundo ao nosso redor. E enquanto continuamos a explorar os oceanos e a descobrir novas ruínas de civilizações antigas, Atlântida continuará a nos inspirar. Não apenas como uma cidade perdida, mas como um lembrete de que o conhecimento e a sabedoria estão sempre ao nosso alcance, desde que continuemos buscando. O impacto psicológico de Atlântida. Por que essa lenda persiste na imaginação humana? Há algo profundamente psicológico no fascínio por Atlântida. Não é apenas a grandiosidade da história que atrai as pessoas, mas o mistério que ela envolve. Ao longo dos séculos, o ser humano sempre foi atraído pelo que não pode ser completamente explicado. A natureza humana é moldada por uma combinação de curiosidade e medo do desconhecido, e a lenda de Atlântida toca exatamente nesses pontos. Um dos principais fatores que mantém o mito de Atlântida vivo é o conceito do paraíso perdido. Atlântida é frequentemente descrita como uma civilização utópica, com tecnologias além da compreensão e uma sociedade quase perfeita. Ela representa uma era de ouro, que, por conta dos erros humanos, foi perdida para sempre. Isso toca em um desejo universal de retornar a um estado ideal, algo que muitos mitos ao redor do mundo compartilham. Em termos psicológicos, Atlântida pode ser vista como uma projeção dos desejos humanos de perfeição e controle. A história nos faz refletir sobre o que teria sido possível se a humanidade tivesse seguido um caminho diferente. Um caminho em que a sabedoria e a moralidade fossem valorizadas acima do poder e da ganância.
Ao mesmo tempo, é um lembrete sombrio de que, se não formos cuidadosos, a nossa própria Atlântida moderna pode estar condenada a um destino semelhante. Há uma camada emocional nesse fascínio. O ser humano tem uma relação complexa com o tempo e com a ideia de legado. Queremos acreditar que nossas ações têm significado e impacto duradouro. E a história de Atlântida nos obriga a confrontar a fragilidade desse desejo. A cidade perdida, com toda sua glória e grandiosidade, foi apagada da existência. E isso nos faz questionar o quanto de nós mesmos será lembrado no futuro. Essa angústia existencial é parte do motivo pelo qual Atlântida continua a ressoar tão profundamente na psique coletiva. Além disso, Atlântida nos dá uma desculpa para sonhar. Mesmo que não acreditemos literalmente na história, ela permite que exploremos o IC. E se houver uma civilização perdida, cheia de segredos, apenas esperando para ser redescoberta? Esse senso de aventura e descoberta é algo que nunca desaparece completamente do coração humano. Independentemente da nossa idade ou das circunstâncias da vida, histórias como a de Atlântida nos fazem querer acreditar que há algo mais lá fora, algo que vale a pena buscar. A arqueologia do futuro, como a tecnologia pode revelar mistérios, como Atlântida. Uma das razões pelas quais o mito de Atlântida persiste é que até hoje ainda há muito do nosso planeta que não foi completamente explorado, especialmente sob as águas. Com as tecnologias de exploração submarina avançando rapidamente, estamos apenas começando a arranhar a superfície do que pode ser descoberto nas profundezas dos oceanos. O uso de sonar, drones submarinos e escaneamento a laser permite que os arqueólogos e cientistas modernos explorem áreas que antes eram inacessíveis, abrindo um novo campo de possibilidades para descobertas. Cidades submersas como Pavlopetri, Baiae e Herakleion, que até recentemente eram apenas mitos ou vagas menções em textos antigos, foram encontradas e mapeadas graças a essas tecnologias. Isso significa que, em um futuro não muito distante, a descoberta de novas ruínas submersas pode mudar completamente nossa compreensão da história antiga. Quem sabe? Talvez a Atlântida realmente esteja escondida sob o Atlântico ou em outra parte inexplorada do globo. A arqueologia moderna não se trata apenas de desenterrar pedras e artefatos. Hoje, arqueólogos trabalham com cientistas de diversas áreas, incluindo geólogos, biólogos marinhos e até físicos. Essa colaboração interdisciplinar tem o potencial de desvendar mistérios que antes pareciam insondáveis. Tecnologias de datação por radiocarbono, análise isotópica e modelagem geofísica nos permitem entender não apenas onde algo estava localizado, mas como era o ambiente em que essas civilizações antigas floresceram. Ainda mais intrigante é o potencial da chamada arqueologia espacial. Com o uso de satélites, cientistas podem mapear grandes áreas de terra e mar, identificando padrões que seriam invisíveis a olho nu. Isso já levou a descobertas em lugares como o deserto do Saara, onde satélites capturaram imagens de formações que sugerem a presença de antigas cidades e rios há muito desaparecidos. Essa mesma tecnologia pode, no futuro, revelar os segredos de Atlântida, se ela existir. Além disso, a inteligência artificial IA está sendo cada vez mais utilizada para processar dados arqueológicos. Programas de IA podem analisar milhares de imagens e dados geofísicos em questão de horas, algo que levaria anos para os humanos fazerem manualmente. Isso acelera o processo de descoberta e torna possível identificar locais potenciais de interesse em tempo recorde. É emocionante pensar que, com esses avanços, estamos mais perto do que nunca de resolver um dos maiores mistérios da história. A busca por Atlântida no século XXI. Uma nova perspectiva. No século XXI, a busca por Atlântida tomou uma nova forma. Não é mais apenas uma questão de encontrar ruínas físicas. Agora, é também uma busca por significado. Com o aumento do interesse por espiritualidade, consciência ambiental e uma compreensão mais holística do passado humano, muitos veem a Atlântida como um símbolo do que nossa sociedade poderia alcançar, mas também dos perigos que enfrentamos. Para alguns, Atlântida é vista como uma civilização que alcançou um nível de desenvolvimento espiritual muito além do nosso. De acordo com essa visão, a queda de Atlântida não foi apenas uma catástrofe natural, mas uma consequência de um desequilíbrio entre o avanço tecnológico e o desenvolvimento ético. Essa interpretação espiritual da lenda de Atlântida ganha força à medida que mais pessoas questionam o rumo da civilização moderna. A ameaça de mudanças climáticas, guerras e o uso indiscriminado de tecnologias avançadas cria paralelos assustadores com a narrativa de Platão. Estamos nos aproximando de um ponto de inflexão? A lenda de Atlântida serve como um lembrete urgente de que o progresso sem responsabilidade pode levar à destruição. Nesse sentido, Atlântida continua sendo relevante não apenas como uma história antiga, mas como um aviso para o presente. Na cultura popular, essa interpretação espiritual de Atlântida ganhou espaço em livros de autoajuda, workshops de desenvolvimento pessoal e até em práticas de meditação. Pessoas buscam na lenda a inspiração para encontrar um equilíbrio entre tecnologia, natureza e espiritualidade. Talvez a verdadeira lição de Atlântida seja que, independentemente de seu destino físico, seu espírito continua vivo, nos ensinando a buscar sabedoria e moderação em todas as áreas da vida. Conclusão.
Atlântida, um mito que nunca morre. À medida que continuamos nossa busca por respostas, Atlântida permanece como um dos maiores enigmas da história humana. É uma história que transcende o tempo e o espaço, nos conectando tanto com o passado quanto com o futuro. Sua relevância vai muito além da arqueologia ou da história antiga. É uma história sobre quem somos como seres humanos e o que podemos nos tornar. Se Atlântida existiu fisicamente ou não, talvez seja uma questão secundária. O que realmente importa é o que a lenda representa. O desejo humano de explorar, descobrir e compreender nosso mundo. E talvez o mais importante de tudo, a história de Atlântida nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, para questionar nossos próprios valores e ações, e a considerar as consequências do poder e da ganância descontrolados. Enquanto houver mistérios a serem desvendados, a lenda de Atlântida continuará a nos fascinar e inspirar. Em um mundo cheio de incertezas, Atlântida nos lembra que, por mais avançados que sejamos, ainda temos muito a aprender sobre o passado, o presente e o futuro.